Então, trata-se de um paciente masculino, 58 anos, há 6 meses com queixa de epigastralgia recorrente, náuseas eventuais, piora da dor em jejum e com alimentos cítricos. Relata inapetência. Há 15 dias da consulta apresentou episódio único de melena. Antecedentes pessoais, coronariopata, usuário crônico de aspirina associado ao clopidogrel, hipertenso, diabético, não insulino dependente, controlados, ex-tabagista e colecistectomizado. Submeteu-se à endoscopia prévia há 3 anos, quando realizou um tratamento para Helicobacter pylori, porém sem controle endoscópico na época, e relatou uma intolerância com a medicação. O pai faleceu de câncer intestinal, segundo informações. Exame físico normal, o abdômen apenas uma dura palpação epigástrica e realizou exames hematológicos de rotina, nada assim relevante. Então, é um paciente comum, né, do nosso consultório. Ao fazer a endoscopia, nós encontramos essas 3 imagens e que eu dividi para efeito de aulas didáticas em 3 áreas. A área 1 seria o achado na parede anterior da transição corpo-antro. A área 2, sem magnificação de imagem, o antro gástrico. E a área 3, o bulbo duodenal. Então, a descrição do exame foi o seguinte: na área 1, o corpo com a presença discreta de enantema reticular, adelgaçamento das pregas com exposição da vasculatura submucosa, o antro com presença de várias placas brancas, planas, esbranquiçadas e opalescentes, e a área 3, um bulbo com intenso enantema, múltiplas erosões planas de 1 a 3 milímetros, depósito de fibrina, hemorragia subepitelial, cicatriz branca de 7 milímetros na parede superior. Então, a conclusão do laudo foi de uma pangastrite endoscópica enantemática com atrofia em corpo e antro de grau moderado. Uma metaplasia interrogada, uma metaplasia intestinal em antro gástrico, uma duodenite erosiva acentuada com hemorragia subepitelial e uma úlcera duodenal cicatrizada, a fase S2 de Saquita. Alguém discorda do laudo aí? Tem? De achados histológicos: infiltrado inflamatório predominantemente mononuclear, presença de atrofia glandular e metaplasia pilórica na biópsia da área 1, raros agregados linfóides subepiteliais, metaplasia intestinal com células caliciformes e intermediárias, PAS e sulfomucinas positivas da biópsia da área 2, com presença de bactérias coráveis hemotoxilina eosina e IMSA compatíveis com Helicobacter pylori, 2 cruzes em 3. Então, esse é o caso. Bom, pela avaliação do grau de atrofia, a gente usa, você pode usar do ponto de vista endoscópico, aquele sistema Olga para avaliação de atrofia gástrica, né? Então, o sistema Olga, ele vai combinar o grau de atrofia do antro e o grau de atrofia do corpo, dividido em ausência de atrofia, leve, moderada e acentuada nos dois, e você vai combinar isso e então gerar um score, e com a soma do score vai gerar o estágio de atrofia do paciente. Então, pelo índice de Olga, neste caso, no corpo ele tinha uma atrofia moderada e no antro uma atrofia moderada também. Então, score 2 nos dois. Quando é score 2 nos dois, a gente considera como estágio 3, que é considerado pela classificação de risco, de alto risco, para câncer, né? Para câncer de estômago. Outra coisa importante nesse caso, é entender o significado da metaplasia pilórica e dos folículos linfóides na biópsia do corpo. A metaplasia pilórica é uma substituição das glândulas fúngicas secretoras de ácido clorídrico pelo epitélio mucosecretor presente na mucosa pilórica. Então, o que aconteceu nesse paciente? O paciente foi infectado pelo Helicobacter pylori, provavelmente uma cepa um pouco mais agressiva, ele fez um grau de atrofia importante, houve uma metaplasia pilórica sobre o corpo gástrico, então avançou essa mucosa pilórica sobre o corpo gástrico,
E isso, quais seriam os significados disso? Um paciente com esse aspecto histopatológico, o fato de você ter uma metaplasia pilórica atesta a cronicidade da gastrite e o fato de ter atrofia também. Atesta a cronicidade da gastrite e a presença de atrofia da mucosa oxíntica. Possivelmente o paciente vai desenvolver, ou vai desenvolver uma metaplasia. Existe uma maior probabilidade, num quadro desse, do paciente ser portador de Helicobacter pylori, ou seja, dele não ter erradicado o Helicobacter no primeiro tratamento. E existe um maior risco também dele desenvolver um linfoma gástrico através do tecido malte. Então, é um paciente clinicamente comum do dia a dia, mas já é um paciente que a gente tem que olhar com outros olhos, né? E que tipo de metaplasia intestinal foi diagnosticada no histopatológico? Qual que seria a importância? Então, o quadro clínico, o caso clínico mostra o seguinte, que ele tinha uma metaplasia intestinal aqui, ó. Metaplasia, veio no laudo do patologista. Metaplasia intestinal com células caliciformes e intermediárias com PAS e sulfomucinas positivas. O que isso quer dizer? A metaplasia intestinal, que é a substituição do epitélio gástrico pelo epitélio intestinal, ele pode ocorrer na forma completa e na forma incompleta. A metaplasia intestinal completa, isso é importante o patologista descrever no laudo, e a gente às vezes não observa. Ela é uma mucosa com menor quantidade de corável, menos corável ao PAS, tem mais, predomina as mucinas neutras, enquanto que a metaplasia incompleta, do tipo 2, predomina um PAS mais positivo com predomínio de cialomucinas. E no tipo 3, um PAS bastante positivo com predomínio de sulfomucinas. Então, a diferença basicamente da metaplasia completa da incompleta é que a completa há uma formação de células absortivas, é um epitélio totalmente normal, um epitélio intestinal absolutamente normal, com células absortivas, em borda escova, caliciformes, criptas e células de Panet. Enquanto que a metaplasia incompleta, as células são colunares, irregulares e ricas em células intermediárias. Tem diferença isso em relação a risco de câncer? Nós sabemos que sim. Neste paciente, pela descrição do patologista, a gente chega à conclusão que ele tem uma metaplasia intestinal do tipo 3, incompleta do tipo 3, em que o risco de câncer de estômago é mais alto. Então, isso é para mostrar o seguinte, que a gente tem uma gastrite. Tudo bem, mas uma gastrite com Olga no estágio 3, é uma gastrite com um tipo de metaplasia incompleta mais associado ao adenocarcinoma do tipo intestinal, né? Quer dizer, um paciente que a gente tem que acompanhar mais de perto. E o que os guidelines geralmente colocam? Em que esses pacientes, a escola americana sugere que o acompanhamento endoscópico seja de 3 anos. A escola japonesa, normalmente, ela preconiza 1 ano. Qual que é o risco relativo da neoplasia gástrica na gastrite atrófica com metaplasia em 10 anos? Eu peço desculpa por não ter colocado o estudo aí, mas nesse estudo que foi lido e foi relatado aí, num paciente sem displasia, que é esse paciente que nós estamos vendo, o risco em 10 anos é de 1,8%, né? Não é um risco assim tão alto. Quando tem displasia de baixo grau, o material deve ser levado para um outro patologista, tem que ser atestado realmente que há displasia de baixo grau e o risco sobe para 3,9%. Na displasia aí o controle endoscópico também já passa a ser um controle mais rígido, né? De 3 a 6 meses. E na displasia de alto grau, a possibilidade de adenocarcinoma é de 32,7% nesse estudo, e aí já se deveria fazer algum procedimento, né, curativo, de tratamento endoscópico, mas existem também estudos que mostram a possibilidade de fazer um segmento a cada 3 meses. Qual que seria a conduta na metaplasia intestinal, então? A metaplasia intestinal é importante a gente caracterizar o tipo da metaplasia, né, se ela é completa ou se ela é incompleta, sempre tratar o Helicobacter pylori quando positivo
E aí é muito importante fazer a biópsia fora das áreas supostamente metaplásicas, né, que o H. pylori não fica na área metaplásica, você tem que biopsiar áreas fora dessas áreas metaplásicas. Se tiver metaplasia incompleta ou extensa ou atrofia intensa, se for sim, endoscopia, tratamento do H. pylori, endoscopia a cada 3 anos. E nesse paciente nós temos metaplasia incompleta, nós temos metaplasia extensa porque pegou corpo e antro e temos um grau de atrofia também intensa porque é um Olga 3. Se não tem isso, na verdade a metaplasia completa, teoricamente poderia o paciente ficar sem acompanhamento. E depois de tratamento a gente faz o segmento endoscópico e pode-se também fazer a dosagem de pepsinogênio 1. O pepsinogênio ele diminui a sua concentração sérica à medida que avança a atrofia da mucosa. Então, o pepsinogênio abaixo de 70 é validado que é um dado favorável a uma atrofia glandular importante. Então, seriam essas 3 coisas que a gente faria: tratamento H. pylori, segmento endoscópico e dosagem de pepsinogênio. Sendo que no segmento endoscópico seria interessante se associar uma cromoscopia, seja ela convencional com azul de metileno, seja ela com magnificação de imagem ou seja através da cromoscopia virtual, que é o NBI. E em relação ao tratamento H. pylori desse paciente, tem indicação de tratar o H. pylori nesse paciente? Obviamente sim. Eu me baseei no 3º Consenso Brasileiro para Tratamento de H. pylori de 2012 e lá no 20º tópico coloca o seguinte, que os pacientes com pangastrite severa, gastrite atrófica ou metaplasia intestinal, ao acordo de tratamento deve ser feito. E em relação às recomendações de controle do consenso e follow-up, que os exames endoscópicos com coleta de 2 fragmentos da mucosa do corpo e 2 do antro seriam suficientes. Normalmente, a gente acrescenta também a biópsia da incisura angulares. Com Tarvad a cada 3 anos, nos pacientes que têm esses achados, como a gente relatou. Por que a gente faz a biópsia da incisura angulares? Porque a incisura angulares é o sítio que tem mais metaplasia e um importante sítio de atrofia também durante nas gastrites crônicas associadas a H. pylori. Qual que seria o esquema proposto nesse caso? Esse paciente já fez um primeiro tratamento e não foi efetivo, não erradicou. Então, o esquema mais utilizado no mundo inteiro são regime tríplice com inibidor de bomba protônica, levofloxacina, amoxicilina por 10 dias. Ou, como segunda linha de tratamento, a troca da amoxicilina pela furazolidona, principalmente nos pacientes alérgicos à penicilina. E como terceira linha de tratamento, regimes quádruplos, que envolve inibidor de bomba, o bismuto, a tetraciclina e a furazolidona por 14 dias. E com isso, com um grau de evidência aí, que varia nos diversos tratamentos, né, de A até C. E em relação à aspirina que esse paciente toma, né? Esse paciente desse caso, ele tem uma dupla antiagregação plaquetária, ele usa aspirina e clopidogrel. Porque quando o paciente usa só aspirina, você pode trocar pelo clopidogrel. Se ele tiver que usar antiagregação dupla, não tem como você tirar a aspirina. Então você tem que manter e tratar o H. pylori. Por quê? Porque pelo o tópico 24 do consenso, que a erradicação do H. pylori reduz o risco de úlcera e de sangramento nos pacientes com uso crônico de anti-inflamatório. E esse paciente já tem uma cicatriz de úlcera prévia, então está muito bem indicado. Como orientação adicional, a erradicação do H. pylori nesse caso deve ser acompanhada do uso de IBPs e o risco de sangramento ele vai ser dose dependente em relação ao uso da aspirina, né? E ele é maior nos pacientes que têm úlcera ativa ou que já tiveram úlcera previamente. Eu pensei inicialmente fazer assim, perguntas. O que vocês acham? Mas aí ficou um pouco tarde e acho que às vezes ficava um pouco mais complicado. Mas eu parei aqui e a gente pode discutir alguma coisa, ou se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se a gente tiver condição de responder, ou a gente pode avançar só para fazer uma pequena revisão sobre as gastrites. O que vocês preferem?
Em relação a esse caso, tem alguma coisa assim que vocês fariam diferente ou que vocês... Ou na prática vocês estão fazendo desse jeito mesmo? Nós no caso, né? Tá tudo certo, então. Bom, então, em relação a esse caso, eu aproveitei para a gente fazer uma pequena revisão de gastrite. Primeiro mostrar o significado e a importância do sistema Sidney de classificação das gastrites, né? De 1990, mas ele está atual até hoje. O que é que o sistema Sidney de classificação das gastrites ele fez? Ele dividiu as gastrites, avaliou a gastrite em duas divisões, a divisão endoscópica e a divisão histológica, de forma que houve uma homogeneização nos termos, na terminologia, para você poder, então, melhorar o rendimento dos estudos e a troca de informações entre os profissionais. Então, em relação à divisão endoscópica, o sistema Sidney determinou quais são os achados macroscópicos que você pode colocar no laudo. Então, na verdade, o que a gente deve colocar no laudo é o que está ali, né? Que seria edema, enantema, friabilidade, exudato, erosões planas, erosões elevadas, nodularidade, hiperplasia de pregas mucosas, atrofia de pregas mucosas, padrão vascular visível e hemorragia subepitelial. Qualquer outro dado que a gente coloque, que às vezes é muito informativo, mas ele não está seguindo o que foi proposto pela classificação. E isso geraria alguns diagnósticos de gastrite endoscópicas, que seriam a gastrite enantemática ou exudativa, a gastrite erosiva plana, a gastrite erosiva elevada, a gastrite atrófica, a gastrite com hiperplasia de pregas mucosas, a gastrite hemorrágica e a gastrite por refluxo alcalino. Interessante que a infecção da H. pylori, inicialmente ela leva a uma gastrite linfocítica, né? Leva a uma gastrite nodular. E a gastrite nodular, que é muito característica da H. pylori, não entra na classificação de Sidney, tá? E todas essas gastrites são divididas por graus, em discreta, moderada e intensa, e o sistema Sidney também propôs as formas evolutivas da doença, separou o que é gastrite aguda da gastrite crônica e formas especiais de gastrite. E também introduziu o conceito de gastropatias, né? Porque as gastropatias, elas eram tratadas como gastrite, hoje a gente sabe que, na verdade, as gastropatias, o filtrado inflamatório é mínimo, então não dá para se correlacionar com a gastrite verdadeira. Seriam as gastropatias pelo uso de anti-inflamatório, por outras drogas e por ação biliar principalmente. Então, todo mundo já careca de ver isso aqui, só para a gente relembrar a classificação das gastrites, a divisão endoscópica: enantematosa, erosiva plana, erosiva elevada, com hiperplasia de pregas, hemorrágica e atrófica. E depois o sistema Sidney colocou a seguinte divisão, mais para a gente poder entender e facilitar o estudo, né? Ela dividiu em gastrite por infecção pelo H. pylori, na forma aguda e crônica, gastrite atrófica, autoimune ou ambiental, as formas raras de gastrite, que seriam as gastrites infecciosas, como por exemplo citomegalovírus, gastrite eosinofílica, a gastrite linfocítica e a gastrite granulomatosa, por exemplo, na doença de Crohn. E as gastropatias, como eu já falei, a anti-inflamatório, outros agentes químicos, que a gente chama de gastrite reativa, a gastrite hipertrófica e a gastropatia hipertrófica e a gastropatia por hipertensão portal. Só para a gente relembrar, quando há infecção aguda pelo Helicobacter pylori, isso acontece geralmente no final da primeira infância e começo da adolescência, no caso do Brasil, que a prevalência varia entre os países, né? A prevalência no Brasil é em torno de 65% da população, a infecção ela é muito precoce. Uma vez o contato da bactéria no estômago, isso leva, por adesão bacteriana, ao estímulo de quimiotactismo de polimorfos nucleares, a granulação de mastócitos, a liberação pela mucosa de interleucina 1, 8 e TNF, o paciente entra num período de hipocloridria e ele começa um período de incubação, pode durar até 7 dias, e a maioria das vezes o paciente na verdade não é paciente, né? É um indivíduo assintomático. Uma pequena fração desses indivíduos desenvolvem sintomas como náuseas, vômitos, halitose, astenia,
epigastralgia, e que geralmente dura de 1 a 2 semanas. 5 a 10% das pessoas têm cura espontânea e o restante desenvolve infecção crônica, em que há uma substituição dos polimorfos nucleares por um infiltrado linfoplasmocitário, atestando a cronicidade da doença, e essa infecção vai ficar ad eterno se não houver uma intervenção, né, um tratamento. Uma vez infectado, então o paciente vai desenvolver essa gastrite, que inicialmente não é uma gastrite atrófica. Essa gastrite atrófica vai evoluir para uma gastrite multifocal, que vai começar a ter atrofia, que em alguns pacientes, a depender de vários fatores, como a genética da bactéria, né? Bactérias que têm os genes vaculizantes, coagulizantes, essas bactérias são mais agressivas, acabam desenvolvendo uma oportunidade de atrofia e de metaplasia. Então, esse grupo de pacientes é que pode desenvolver displasia e o adenocarcinoma do tipo intestinal. Naqueles que não desenvolvem atrofia, geralmente têm um regime de hipercloridria. Eles geralmente podem fazer úlcera duodenal, associação em torno de 70% a 80%. E naqueles que têm atrofia, pode desenvolver úlcera gástrica. E qualquer um deles, tanto o que não tem atrofia quanto o que tem atrofia, pode desenvolver o linfoma Malte, porque o linfoma Malte não depende da atrofia. O linfoma Malte depende do estímulo antigênico da bactéria e da genética do hospedeiro. Então, há uma gama de possibilidades de evolução, né, desses pacientes, que variam as suas porcentagens. No linfoma Malte, por exemplo, a chance é 0,01% de desenvolvimento, úlcera gástrica 5%, úlcera duodenal 10%, o risco ao longo da vida. E na dispepsia ulcerosa, 25%. Então, quer dizer que a maioria das pessoas que têm o H. pylori, na verdade, são assintomáticos, eles não têm nada, não sentem nada. Uma vez que houve essa cronificação da infecção, o antro gástrico é o sítio para onde a bactéria vai se instalar inicialmente. É a principal região acometida. Esses pacientes, então, podem evoluir para uma infecção secundária do corpo gástrico, da mucosa oxíntica, que em boa parte das vezes ela é preservada. Se a mucosa oxíntica for preservada, geralmente tem um regime de hipercloridria, há mais chance de fazer úlcera duodenal. Se a infecção predominar no corpo, a secreção ácida será reduzida e o paciente tem mais chance de evoluir com atrofia, metaplasia e risco de câncer. Normalmente, nessa fase, o paciente é sintomático, com epigastralgia, plenitude, náuseas, vômitos, empachamento pós-prandial, e o diagnóstico da infecção é feito. Da gastrite é feito pela endoscopia convencional, com o encontro dessas alterações que nós dizemos. Em relação ao diagnóstico da bactéria, deve ser feita uma biópsia para estudo histopatológico, né, com 2 fragmentos do antro, de preferência 3 centímetros do piloro, onde tem maior prevalência do encontro da bactéria, 2 biópsias do corpo, uma na parede anterior, outra na parede posterior. Isso tem uma relevância muito grande no controle pós-tratamento, porque a tendência do controle pós-tratamento é a bactéria ascender para o corpo, né? E na incisura angular, uma biópsia também, devido à alta prevalência de atrofia e metaplasia. O exame histológico tem uma sensibilidade de 73% a 96% e uma especificidade de 95% a 99%. Pelo consenso brasileiro o terceiro consenso brasileiro de tratamento de H. pylori, preconiza também para a infecção, para diagnóstico da infecção, o teste da urease. E o teste respiratório fica principalmente para controle de cura da infecção, e a sorologia é mais para estudos epidemiológicos. Em alguns casos pode ser usado porque o nível sério do corpo anti-H. pylori ele tem correlação com a infecção. Tá? Então, por exemplo, infecções mais graves geralmente aumentam o índice a quantidade de anticorpos anti-H. pylori, e é considerado, por exemplo, se você tem um quadro agudo e você não quer fazer uma endoscopia, você faz um teste sorológico, se for mais que 4 vezes o valor normal, isso é validado como possibilidade de infecção aguda. Porque geralmente a criança às vezes não vai fazer, né, a endoscopia. Então, existem vários achados da gastrite crônica associada ao H. pylori.
como as gastrites edematematosas, atróficas, a própria gastrite nodular, as nodularidades, que a gente não define como gastrite nodular, mas a gente descreve, e as gastrites erosivas. E como indicação de tratamento, as indicações principais, né, a úlcera gástrica e a úlcera duodenal, passada ou presente, com ou sem complicações, após a resecção de câncer gástrico, no linfoma malte gástrico, na gastrite atrófica. A dispepsia ela é discutível, é necessário que haja tratamento de 15 pacientes dispépticos para que realmente, no caso da dispepsia funcional, melhor dizendo, 15 pacientes dispépticos para ter um benefício, mas aí no caso está falando da dispepsia com a gastrite mesmo, não é a dispepsia funcional. Pacientes com parentes de primeiro grau com câncer gástrico e se houver desejo do paciente. Tá, então seguindo rapidamente, vamos falar alguma coisinha sobre gastrite atrófica autoimune. A gastrite atrófica autoimune é uma gastrite crônica, restrita à mucosa fúngica, então a agressão é apenas da mucosa do corpo. Há uma intensa atrofia das glândulas cloridopépticas, até com a cloridria. É uma doença autossômica recessiva com predomínio em mulheres. Existe a presença de anticorpos anticélulas parietais em 90% dos pacientes e antifator intrínseco em 50%. 15 a 20% dos pacientes desenvolvem anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. É encontrado na biópsia, no histopatológico, um infiltrado mononuclear e atrofia multifocal. O paciente geralmente é até assintomático. E ele é geralmente encaminhado do hematologista para investigação com anemia, né? E pode desenvolver hipocloridria, hipergastrinemia, tá? Porque há uma supressão uma lesão da mucosa oxíntica, então aumenta a gastrina, e redução do pepsinogênio 1 e 2, como eu falei anteriormente. A importância de se fazer o diagnóstico da gastrite atrófica autoimune é pela anemia, né? E pelo risco de tumor neuroendócrino, que é bastante, deve ser relevante. 2 a 9% dos pacientes já com anemia perniciosa. Existe também uma maior probabilidade de surgimento de pólipos hiperplásticos em 20 a 30% dos pacientes, e geralmente são pólipos sésseis e menores de 2 centímetros. Há também nesses pacientes um aumento do risco de adenocarcinoma em 3 a 18 vezes. O achado endoscópico principal vai desde a mucosa normal, aí nesse caso o paciente não tem anemia, né? Só anticorpo positivo, até uma atrofia importante do fundo do corpo, já com um quadro de anemia perniciosa instalado. Na histologia, a gente vê uma gastrite linfocítica atrófica, com foco de metaplasia em boa parte dos pacientes. É proposto um segmento endoscópico a cada 3 anos também, e o tratamento é reposição de vitamina B12. A diferença da gastrite atrófica autoimune da ambiental é que a ambiental, na verdade, não tem causa. A gente não sabe, há uma atrofia da mucosa predominantemente antral, sem uma causa definida, porque os anticorpos de autoimunidade são negativos. E dentro das formas raras de gastrite, eu acabei não colocando aqui, porque eu achei que ia ficar muito longo, não dá tempo de a gente depois discutir nada. São essas gastrites como eu relatei, infecciosas, sinofílica, linfocítica, granulomatosa. E dentro das gastropatias, por anti-inflamatória é a mais comum, né? O anti-inflamatório promove a inibição da ciclooxigenase, reduzindo as prostaglandinas endógenas e das mucinas e bicarbonato da mucosa, então isso altera o equilíbrio protetor gástrico, com maior agressão do ácido, né? O anti-inflamatório reduz o fluxo sanguíneo local, aumenta a adesão de neutrófilos no endotélio, pode levar a uma isquemia parcial e dificuldades na renovação celular. Os achados endoscópicos são principalmente petecas, hemorragia subepitelial, enantema e erosões planas. 30% dos pacientes que têm esse quadro de lesão gástrica por anti-inflamatório pode desenvolver úlcera e as lesões são predominantemente antrais. Então, assim, o que eu quis colocar para vocês foi um caso mesmo do dia a dia nosso, relatar como seria a avaliação desse paciente, o segmento, e depois fazer um breve resumo de gastrite, que é um assunto muito longo,
que acho que não caberia tudo aqui numa aula pequena que já era para ter acabado, né, Daniela?